tarde boa, quinta-feira, Jogo Aberto SC começando. E a quarta-feira tivemos 5 jogos na quarta-feira e a situação da dupla da capital tá complicada, viu? E olha só, chegou ao fim a invencibilidade do líder Hercílio Luz. Barra quebra a invencibilidade de Hercílio Luz, mas Leão do Sul continua líder do catarinense. É quando você joga contra o líder e ainda esse líder é um adversário que está invicto na competição e você quebra essa sequência, é uma vitória que tem que ser muito valorizada. Figueirense perde a segunda seguida no Campeonato Catarinense e se complica na zona de classificação. Nosso pensamento é que tem 9 pontos ainda em disputa. Camboriú vence Avaí, Leão da Ilha chega a 5 jogos sem vencer no estadual. Não pode, né? O Avaí, a grandeza que é o atual campeão, fazer uma campanha dessa é vergonhosa. 5 jogos movimentaram a quarta-feira em Santa Catarina e o que abriu a rodada foi entre Barra e Hercílio Luz. E o Pescador conseguiu colocar fim na invencibilidade do líder Hercílio Luz. É quando você joga contra o líder e ainda esse líder é um adversário que está invicto na competição e você quebra essa sequência, é uma vitória que tem que ser muito valorizada. Felizes com o momento, né? 2 jogos em sequência com 2 vitórias, sem sofrer gols. Então, um momento muito positivo que a gente tem que procurar manter esse nível e para isso acontecer é trabalhar mais, não é manter o trabalho, os pés no chão, atingir um primeiro objetivo, que é sair da parte de baixo da tabela, para um segundo objetivo, que é buscar essa classificação. Faltam 3 rodadas para a gente conquistar esses objetivos e a gente vai manter esse trabalho com muita luta e dedicação dos nossos atletas para buscar isso. A vitória por 1-0 do Barra sobre o Hercílio Luz. No Oeste, Concórdia e Chapecoense fizeram o clássico da região e quem saiu comemorando foi a Chape. No clássico da linguiça, o Concórdia recebeu a Chapecoense no estádio Domingo Machado de Lima e o Galo do Oeste dominou a partida. Bombardeou o gol do João quase o jogo inteiro e viu a Chapecoense ficar com um homem a menos logo aos 10 minutos do primeiro tempo, depois que Souza foi expulso. Mas apesar da vantagem numérica e das boas chances criadas, o Galo do Oeste não conseguiu calibrar a pontaria e quando parecia que ia terminar em 0-0, o lateral esquerdo Fernando bateu cruzado e o goleiro não defendeu e deu a vitória para a Chapecoense no último lance do jogo. A nossa proposta foi boa, a gente aguentou desde os 10 minutos ali, como tu disse, com um homem a menos, é muito difícil. Mas, graças a Deus, o time correu, o time se doou. A gente fica chateado hoje, mas o campeonato ele é tiro curto. E a gente tem uma equipe muito qualificada, muito experiente para isso. E não vai ser uma derrota aqui hoje que vai jogar por água abaixo um trabalho que a gente vem fazendo muito bem feito, né, no campeonato. No norte do estado, Joinville recebeu o Juventus de Jaraguá. E quem brilhou na partida foram os goleiros. Tanto o Hudson do Moleque Travesso quanto o João Lucas do Jeque foram os responsáveis diretos por salvar as equipes. Mas de tanto os atacantes tentarem, uma hora a bola ia entrar. A do Joinville foi aos 23 minutos da etapa final. Júnior Fialho colocou o Coelho à frente do placar. O torcedor do Jeque já estava comemorando a segunda vitória no Catarinense. Mas nos acréscimos, Ian, do Moleque Travesso, deixou tudo igual. Em jogo adiantado pela 10ª rodada, Figueirense e Próspera se enfrentaram no Orlando Scarpelli. E a insatisfação da torcida alvinegra começou a aumentar. Figueirense e Próspera, uma briga direta por uma vaga dentro do grupo de classificação para a próxima fase. Jogando em casa e com a torcida apoiando, o Figueira começou pressionando. E parecia que era só questão de tempo para o alvinegro abrir o placar. Mas aos 15 minutos, apagão alvinegro. Em uma jogada de contra-ataque, Pedrinho, ex-jogador da base do Figueira, fez o dele para confirmar a máxima do futebol, que a lei do ex nunca falha. 5 minutos depois, novo contra-ataque. Dessa vez foi um golaço. Gabriel Henrique ampliou a vantagem para o time visitante. Gol, aliás, muito parecido com o que o Figueira sofreu na partida contra o Marcílio Dias. E cometemos os mesmos erros, sabe?
Vou ser sincero para vocês, cara, essa culpa aí não é do Rodolfo, entendeu? Nós somos muito vulneráveis, nós somos, na verdade, nós que estamos arrebentando com ele. O Figueira foi atrás do prejuízo e conseguiu um pênalti a favor. John Clay cobrou e descontou. O Alvinegro tentou chegar ao empate, mas foi para o intervalo em desvantagem, com a torcida começando a ficar impaciente. Para o segundo tempo, se tem uma palavra que define o restante do jogo, é insistência. O Furacão tentou, insistiu, mas nada parecia colaborar. Os primeiros minutos foram marcados por chances desperdiçadas. Na primeira oportunidade, Gustavo Henrique furou. Depois foi a vez de John Clay, que aproveitou o rebote e a bola passou muito perto. Luiz Gustavo também arriscou, mas não adiantou. E se a situação do Figueira já estava ruim, ela parecia que ia piorar. Pablo parou o contra-ataque do Próspero para evitar o terceiro e foi expulso. Mas mesmo com a menos, o Figueirense continuou pressionando e insistindo. Mas o time da raça se fechou todo e conseguiu segurar o resultado e comemorou, depois de 2 rodadas sem vencer, o terceiro triunfo no Campeonato Catarinense. Apesar de ter insistido no gol do empate, ele não saiu e o Figueirense acumulou a segunda derrota seguida, a 4ª do Campeonato Catarinense, e perdeu a chance de se firmar na zona de classificação. Com a derrota aqui no Orlando Scarpelli, o Figueira deixou o grupo dos 8 melhores e agora tem 3 rodadas para tentar uma vaga para as quartas de final. Infelizmente conseguimos uma façanha, né? Depois de um título aí a gente está na situação pô, entra na zona, não entra, mas o nosso pensamento é que tem 9 pontos ainda em disputa. Eu confio demais no grupo, na nossa organização, nós vamos superar, pode ter certeza. O outro jogo da 10ª rodada foi no estádio Augusto Bauer. O Camboriú voltou a vencer e o Avaí chega agora a 5 jogos sem uma vitória, além de se complicar no Catarinense. A gente sabe que a gente é cobrado por resultado e infelizmente nós estamos fazendo uma campanha vergonhosa. A pressão azurra aumenta a cada rodada, tanto por resultado quanto por atuação. A equipe deles foi superior a gente tem que reconhecer, não é vergonha. O Camboriú foi quem mandou em casa mesmo. O time novato no estadual não se intimidou contra o experiente Avaí. O primeiro tempo do jogo não foi de grandes emoções, mas quando tinha alguma, era pelo lado do Cambura. Tanto que a melhor chance azurra foi só aos 9 minutos do segundo tempo. Rômulo passou para Bruno Silva, mas o chute do camisa 8 foi tirado pela defesa adversária. Até que enfim as redes balançaram no estádio Augusto Bauer e foi para o Camboriú. Aos 29, cruzamento na área, bola tocada de cabeça e Rony, ex-figueirense, chutou e contou com a falha na defesa de Vladimir e fez o gol da vitória. Camboriú 1, Avaí 0. Uma vitória maiúscula, né? Desde a Série B que a gente está na luta. E uma das minhas promessas aí pro presidente, pra diretoria, nessa minha volta, era garantir a permanência na Série A e, quiçá, essa vaga na Série D que a gente está em busca. 4º clube que eu passo, que eu estou, né? Que eu faço o gol contra o Avaí. Feliz por estar fazendo os gols na hora certa e ajudando a minha equipe. Se de um lado o Camboriú sorri com a vitória e está perto de garantir a classificação às quartas de final, do outro o Avaí chega a 5 jogos sem vencer e entrou na zona de rebaixamento. Eu tenho bastante confiança que a gente tem totais condições de reverter isso já em curto prazo. Vamos trabalhar muito duro para que isso aconteça. Não pode, né? O Avaí, a grandeza que é o atual campeão, fazer uma campanha dessa é vergonhosa. Então a gente vai treinar caladinho, aguentar as porradas que vão vir, que tem que vir mesmo, que a gente está jogando futebol vergonhoso. Continuar trabalhando, aguentar a crítica, tem que dar porrada na gente mesmo, tem que ter vergonha na cara e continuar trabalhando, cara. Se a gente que está ali dentro não conseguir reverter a situação, ninguém vai entrar não. Não tem segredo, né? Trabalho, ter vergonha na cara, muita vergonha na cara. A gente não pode estar numa situação dessa. E vamos nesses 3 jogos aí, dar a volta por cima e sair com 3 vitórias. Se vai classificar ou não, mas a gente não pode ser rebaixado no Campeonato Catarinense, com todo respeito. E hoje à tarde, o presidente do Avaí, Júlio, vai dar uma entrevista coletiva, talvez para explicar essa situação. Com os 3 jogos pela 8ª rodada e 2 pela 10ª, a gente vai conferir como está a classificação, porque mudou. O que não mudou é a liderança, que segue com o Hercílio Luz, que tem 17 pontos, seguido de Camboriú, subiu aí na classificação com 16 pontos, Chapecoense é a 3ª com 15, Brusque é o 4º com 14 pontos e tem um jogo a menos, tem 7.
O Concórdia é o quinto colocado com 14 pontos em 8 jogos. O Barra tem 10 pontos. O Próspera é o sétimo com 9 pontos. Marcílio Dias fecha a zona de classificação com 8 pontos e um jogo a menos, tem 7 jogos. O Figueirense é o nono colocado com 8 pontos, seguido de Joinville com 7. E a zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense tem Avaí com 6 pontos e Juventus, o Lanterna, com 6 pontos somados. A situação tá complicada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC, mas você fica por aí que daqui a pouquinho eu